tarde, galera. Meu nome é Anderson, né? Começou o Brasil aí, informou aí, tá? Desculpa aí meus trajes que eu estou de pontão. Botei até um fundo aí para não mostrar aqui a sala aqui da empresa. Nosso tema de hoje, tá? Já vamos falar aí de perfusão por tomografia, tá? Computadorizada. É um estudo ainda embrionário, tá? Aqui, como eu sou do interior do estado aqui de Macaé, então é uma coisa nova, né? Tem um ano que chegou uma máquina dessa aqui, então a gente está ainda... Não, tem quase 2 anos praticamente, estamos ainda nos atualizando, tá? E por ser um tema novo, é um tema muito intrigante, né? Tem muito conflito de interesse ainda em saber como funciona a perfusão por tomografia computadorizada, tá? Então, todos estão acompanhando aí o slide, né? Caso esteja pequeno, só fala aí, pessoal. O que seria aí a perfusão, né? É um método para avaliar e quantificar como o sangue, né, barra contraste, chega pelos vasos sanguíneos, penetra em um determinado tecido e deixa o tecido. Então, a perfusão não vamos medir, né, a quantidade de sangue, né, que no caso vai ser o contraste que está passando pelos vasos, artérias, arteríolas, e o tempo que ele chega em determinado tecido, o tempo que ele permanece naquele tecido e o tempo que ele sai daquele tecido, tá? A princípio, foi para estudar dessa forma, né? Mas com o avanço da tecnologia, a gente também está estudando hoje ele voltado para a parte de oncologia, que vai ser o foco que vai ser a parte que eu vou estar focada aqui, tá bom? Com essa parte aí da permeabilidade, né, do tecidual, a gente vai conseguir ver se aquele tecido está com o tecido morto, está com o tecido sadio ou não, tá? Já na parte de oncologia, ele vai ser estudado por gráfico, né? Vamos fazer umas análises com gráfico, onde nós vamos ver o pico arterial, o pico venoso, e vamos comparar o gráfico com a imagem para ver como vai estar aquela lesão, né? Com o avanço da tecnologia, como eu expliquei, né? Novas técnicas de exames são desenvolvidas com o objetivo de agilizar esses exames, facilitando, né, o prognóstico médico, ficando assim mais ágil e mais eficaz a assistência ao paciente, que é o nosso principal objetivo, tá? Entre estes avanços encontramos a perfusão, tá? E vamos medir essas funções funcional e metabólica de diversos órgãos. Para falar de tecido necrosado, tecido morto, a gente tem que entender sobre a angiogênese, né, que é a parte também do parte oncológica, tá? Onde a perfusão vem sendo aplicado, tá bom? Por meio da PTC, né, que é a perfusão por tomografia, o marcador angiogênese é obtido ajudando o diagnóstico de câncer e avaliação da resposta à terapia antiangiogênico. A angiogênese é o processo fisiológico que consiste na formação de novos vasos sanguíneos de vaso existente. Então, aqui eu tenho um vaso normal, eu tenho uma massa estranha aqui, tá? E essa massa, como todo o corpo, ele quer levar nutrientes, tá? Então, observa que vai criando ali umas arteríolas para tentar irrigar essa massa, esse tecido desconhecido, e depois esse tecido está todo irrigado. Tá? E essa é a formação da angiogênese, né? A formação de novos vasos. Tá? Aqui nós temos um modelo um pouco maiorzinho aqui. Tá? O estudo da PTC são baseados nas mudanças temporais, tá? da atenuação tecidual, medidas em unidades Rossfield após a administração de contraste. Tá? Vamos fazer medida de contraste, vamos colocar ali as avaliações do Ross. O realce tecidual depende da concentração de iodo no tecido e de forma indireta reflete a vascularização tecidual e fisiologia vascular. Tá? Então, só voltando aqui, o princípiozinho aqui da artérias, arteríolas, vai em união até a massa, né, até aquele tecido desconhecido, vai irrigando e a gente consegue, o final aí, já ter a imagem toda vascularizada. Tá?
angiogênese, tem outra imagem dela também aqui, embora seja anormais, né, essas células, né, essas células tumorais, também depende de nutriente, de oxigênio, né, para sobreviver e crescer. Hoje nós temos aquele aumento, né, onde nós temos aquele aumento de tecido, né, de tecido daquela massa, e por isso que emite sinais para que novos vasos sanguíneos sejam criados, né? Nessa imagem aqui nós vimos bem a formação de novos vasos sendo criados, tá bom? A fim de ter a nutrição para esse vaso. Como a gente faz essa análise do tecido, né, que tem supostamente uma massa ali desconhecida, tá? Isso aqui nós temos uma fatia de um esquema de uma célula, tá? Nós temos o tecido, nós temos a lesão tumoral, tá? Nós temos aqui os gráficos de artéria, os gráficos da artéria, o gráfico de veia e o gráfico do tumor. Só um segundinho, tem gente pedindo para adicionar aqui na sala. Adicionei. Então, com esse esquema aqui dessa célula, a gente coloca um ROI, né? Coloca um ROI em determinado local, né, do tecido. Geralmente colocamos no tecido sadio e no tecido que a gente está em dúvida, tecido que a gente quer estudar. Então, esse tecido ele tem que fazer aquele pico arterial, né, e ter aquela descida junto com a parte venosa dele. O pico venoso e arterial tem que terminar junto, tá? Se o pico venoso terminar alto ainda, quando tivesse a fase arterial, né? Então quer dizer que aquele tecido ali é um tecido que precisa de um pouquinho mais de nossa atenção. Ele está ainda com contraste ainda, então tá puxando, né? Tá tendo aquela nutrição daquele sangue ainda. Então, teoricamente, ele já é um tecido defeituoso, vamos dizer assim, né? Podendo ser um tumor, que é o caso que a gente está aqui eu vou estar estudando. Quando tem uma lesão tumoral, né? Esse tecido ele demora um pouco mais a eliminar a parte do contraste, tá? Com o resultado desta dinâmica aí, as curvas de densidade e tempo são obtidas, tá? As curvas dessa densidade que formam a base e análise de método de perfusão tomografia, e essas curvas mostram a densidade de Hochschild para uma região de interesse ao longo do tempo, tá? Aqui nós temos o gráfico, como ele funciona, tá? Aqui a gente observa que foi utilizado 3 ROIs, tá bom? Onde nós temos aqui um ROI na artéria, um ROI na córtico medular e um ROI nas pirâmides renais ali. Aqui a gente nota que o ROI 1, que é o ROI da artéria, ele deu aquele pico arterial, né, de maior concentração, permaneceu, depois ele caiu. Os demais ROI teve começou a ter aquele pico, depois manteve, e praticamente terminaram os dois juntos, tá? O arterial e os dois venosos. Então, quer dizer que essa região aqui, para esse estudo aqui, não foi identificada nenhuma massa diferente, tá? Nenhuma lesão. Se eu identifico uma lesão, vamos dar exemplo aqui, nesse gráfico aqui, número 2, que é o amarelo, ele, no vez de terminar aqui, terminaria mais em cima, tá? Os modelos matemáticos que nós temos aí, né, de aquisição do exame, da perfusão, pode ser realizados de dois modelos matemáticos, a sua forma e análise de reconstrução, né? São eles o compartimental e deconvolucional, tá? Aí cada aparelho, né? Cada marca de aparelho aí tem um esquema diferente, tá bom? O que nós mais utilizamos é o deconvolucional, por permitir o uso menores de corrente de tubo. Vocês conseguem reduzir um pouco a radiação, tá? Mas nós temos aqui o GE, que é o deconvolucional, que é o aparelho que a gente usa aqui. Nós temos o da Siemens, que é o compartimental duplo, e o da Philips, que é o compartimental. Aí nós temos a diferença, né, as vantagens de um para o outro, tá? As vantagens da GE, apropriada para mensurar baixos valores de tecido, de perfusão tecidual, menos sensível ao ruído, permitido o uso menor de corrente de tubo,
parâmetros perfusionais podem ser calculados em um único exame tomográfico, sem necessidade de repetir. A vantagem da SIMS, análise simples, eficiente de cálculo, no valor da razão de constante K. E o da Philips, curto tempo de aquisição das imagens, preferível na avaliação de órgão de complexa via de circulação. Então, da Philips ele é mais utilizado para estudo de um órgão que ele tem muita vascularização, ele movimenta muito rápido, tá? Tem uma movimentação muito rápida. E as limitações, a GE é mais sensível aos artefatos de movimento, a SIMS assume que o refluxo do contraste intra para extravascular é insignificante, e a Philips também bastante sensíveis a ruídos, tá? Posicionamento do exame, tá? Para diminuir a presença de artefatos, do movimento respiratório, que é a principal causa de insucesso, né, das aquisições de exames como esse, porque a gente precisa de um paciente que esteja bem parado, tá? Respiração tranquila, tá? Não pode ser uma respiração muito longa, muito ofegante, senão a gente não consegue fazer a aquisição correta, tá bom? A gente utiliza uma fase de compressão abdominal, tá bom? Disponível no próprio aparelho, tá? A maioria dos aparelhos vem umas faixas dessa. Se pressiona de uma forma que a pessoa consiga respirar, mas com aquele movimento muito sutil, né? Da cavidade abdominal. Dessa maneira, a gente consegue ter uma obtenção de imagens de boa qualidade, tá? Depois aí, do posicionamento, a gente realiza ali a scout, né? A gente faz ele lá no AP e no perfil, tá? O scout varia muito da escola do técnico, né? Da aplicação que ele teve, tá? Aqui tivemos duas formas, né, de aplicação na época. Uma, você realizar esse scout com o paciente em apneia, e outro com a respiração leve, como que vai fazer como será prosseguido o exame, tá? Um pouquinho d'água aqui. A gente consegue utilizar essa parte do scout com um paciente com a respiração leve. Por quê? Porque na hora da gente fazer o exame, ele não vai ficar em apneia por completo, né? Então a gente precisa ter um scout fidedigno como ele vai se comportar na hora do exame, tá? A gente realiza a fase pré-contraste e depois nós temos a fase dinâmica. E como funciona essa aquisição de exame? Aqui nós temos como vai se comportar a parte da aquisição dos exames. Serão vários cortes, tá? Numa mesma, tem um modelo para mostrar para vocês aqui. Serão vários cortes numa mesma região. Imagina aqui, a minha mão, eu vou fazer aqui, ó, vários cortes na mesma região, né? Por exemplo, aqui, eu fiz a primeira passada, eu fiz 10 imagens, da segunda passagem mais 10, na terceira passada mais 10 imagens. Então, depois eu pego essas 10 imagens e vou colocar uma em cima da outra. Então, se na primeira passagem eu peguei sem contraste, na segunda eu já peguei com contraste, então eu vou ter a imagem sem contraste e a imagem com contraste uma sobre a outra. E a imagem do contraste excretano embaixo. Então, quando eu for colocar o ROI, né, se eu colocar o ROI ali no meio da artéria, ele vai pegar a artéria sem contraste, a artéria com contraste e a artéria excretando contraste, eliminando aí a parte venosa ali. Então, por isso que a respiração tem que ser tranquila, porque se eu fizer uma respiração muito ofegante, né, quando for realizar lá uma fase tardia, lá, uma fase venosa, por exemplo, eu posso ter a artéria no ponto e no outro ponto mais em cima. Aí, quando for colocar o ROI, ela não vai estar casada uma em cima da outra. Tá bom? As coberturas dos canais, né, dos aparelhos que nós temos, tá bom? No de 4 e 16 canais, nós temos uma cobertura de 2 centímetros, tá? Com os 64 canais, possui uma cobertura um pouco maior, de 4 centímetros, e as áreas de cobertura de 8 a 16 centímetros nos aparelhos pouquinho maiores, dos 128 a 320, tá? E com diversos algoritmos de reconstrução, tá bom? Aquisição de exame, como é que nós possuímos aqui? O exame ele vai vir nessas passadas com intervalos diferentes, tá?
O objetivo é capturar toda a curva arterial, tá? O objetivo é capturar toda a curva arterial, sem que... Como é que eu posso explicar? Sem perder a curva também venosa e de alguma lesão posteriormente. Então, aqui, a primeira passada do exame, né, geralmente vai ter um intervalozinho depois que injeta o contraste. A primeira passada, tá? Aqui são dinâmica do contraste. Então, como é que seria? A gente injeta, depois de 5 ou 10 segundos, a gente começa a fazer a aquisição. Então, dinâmica, o que é? O aparelho vai fazer a entrada e a saída do gantry. Tá? Já fica assim, ó, entra e sai, entra e sai, entra e sai do gantry. A primeira passagem, a gente consegue fazer 28 blocos de corte daquela região. Então, eu vou cortar 28 vezes uma estrutura. Vamos dar exemplo aqui, uma estrutura renal, né? Então, na primeira passada, eu vou cortar aquele rim por 8 vezes. 28 vezes. Na primeira passada, ele vai entrar e vai sair, tá? Por isso que eles não conseguem fazer o exame em apneia, tá? Devido a esse movimento da mesa, tá? Devido a esse movimento da mesa e devido ao exame ser muito longo, tá? Ou o paciente vai conseguir ficar na apneia por 1 minuto, 2 minutos aí direto. Tá legal? Já na segunda passada, né? Após a primeira, eu tenho um intervalo, aí eu começo a segunda passada, onde eu vou ter um pouco menos imagens em cada bloco de corte, tá? Aqui eu tenho aqui umas fotos do protocolo, tá? Primeiro, o protocolo, nós possuímos aqui um localizador baixa dose, tá? Vou dar exemplo aqui do renal, que é uma estrutura que a gente, quando faz uma apneia, né, ele tem a tendência a baixar um pouquinho mais. Aí, quando a gente não faz a apneia, ele fica um pouquinho mais para cima. Então, esse localizador de baixa dose, o que é? Após lá o scout ser realizado, a gente consegue fazer esse localizador de baixa dose. O que seria? Seria um pré-exame. Seria um exame que eu ia fazer ali da estrutura que eu quero estudar. Vou dar um exemplo aqui de um rim, né? Então, eu pego ali do seu início até o seu fim, tá? Lembrando do aparelho que eu tenho. Se eu tenho aparelho de 64 canais, isso vai me dar 4 centímetros de estudo. Se eu tenho de 128 ou 320, pode me dar de 8 a 16 centímetros. E se eu for utilizar, então, um aparelho de 64, que vai me dar 4 centímetros só de estudo, eu tenho que ser muito cauteloso na hora de selecionar ali o meu início e o fim do meu corte. Tá bom? Então, realizei aqui o localizador de baixa dose. Tá? A gente coloca uma dose baixa, vai ser só para a gente fazer a marcação do nosso exame. Tá? Marquei o nosso exame, a gente começa, né, a gente vai lá, orienta o paciente, explica como é que vai ser feito, né, e começa a perfusão do exame. Deixa eu ver se consigo pegar a imagem maior. A perfusão do exame. Observando aqui, vocês conseguem ver, nós temos 1, 2, 3, 4 passadas de exames. Então, ou seja, vai ser cortada 4 vezes aquela região. Aqui, a primeira passada, tá? Aqui deu um tempo de 47 segundos, a primeira passada, ele vai me dar 812 imagens. Então, a primeira parte do rim, né? Por que a gente tem um pouco mais de imagem do que as demais? Porque a primeira passada, eu estou pegando ali a fase sem contraste com a fase arterial. Por ser um tempo rápido, né, da fase sem contraste para o arterial, a gente consegue um arterial aí de 15 a 25 segundos aí, né? Dependendo da fisiologia do paciente. Então, a primeira passada ela é um pouco mais longa, que eu começo ela sem contraste e vou pegando ali a parte do arterial. Então, ele vai me dar 812 imagens nessa passada. 812 aqui, nesse caso aqui, ó, 28 passadas, como eu falei anteriormente. Ele vai cortar, no caso, um rim 28 vezes. Né? Vai fazer aquele esquema de entra e sai a mesa no gantry. Tá? Que é, no caso, ele Shuttle na GE. Então, vai fazer aquele processo 28 vezes, tá? Após esse tempo, ele vai dar um intervalo de 15 segundos e vai me dar outra passada que vai demorar aqui 3 segundos, tá? Já a segunda passada e as demais serão com intervalo de 15 segundos entre uma e outra
e eu terei menos imagens, terei 58 imagens. Por quê? Nessa hora aí, eu já estarei pegando ali a fase venosa, né? Iniciando a fase venosa, depois uma fase de equilíbrio e, por último, iniciando uma fase tardia. Por que essas duas últimas aí é um pouco mais longa? Porque se eu te pegar uma lesão que seja um tumor, né, que é o que vai estar estudando, será a hora que ele vai estar começando aquele tipo de contraste dele. Por isso que a curva de um tecido tumoral, ele demora a baixar. Se for um tecido necrosado, para estudo de início de perfusão, nem vai captar contraste. Tá bom? Então, relembrando, eu tenho 4 passadas, a primeira vai me dar 812 imagens, com tempo de exposição de 47 segundos, tá bom? Essa foto do protocolo aqui, gente, foi tirada simulando realmente um paciente, tá? Que ia fazer um exame. Nota-se que o percurso aqui da imagem é bem pequeno, tá? Isso aqui, nós temos um campo de estudo aqui de 8 centímetros, nesse aparelho aqui. Foi. Aqui é o esquema que eu já mostrei, tá? Depois que esse exame que termina o exame, tá? A gente joga ele para a W, né? Para o texto da GE, aí onde vai fazer a reconstrução dos exames. Nisso aí a gente consegue separar fase por fase, tá? Aí a gente consegue separar lá na W a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, e depois unificar todas elas juntas, tá bom? Aí quando a gente coloca um ROI na região correta, a gente consegue ver aquele gráfico lá, mostrando lá o que a gente está estudando lá, se vai estar o normal, se vai estar com alguma alteração, tá bom? Aqui a forma do protocolo, como é que ele é montado, né? Ele vai em helical, né? Rotação 0.4, tá bom? E o modo shuttle, né? Que é o helical shuttle, que faz esse processo de vai e vem da mesa. Não sei se vocês já viram, já tem alguma curiosidade. Eu acho que na internet consegue ver algum vídeo desse tipo, né? Do paciente da mesa entrando e saindo. Por ser uma área de estudo muito pequena, né? A gente, quando está fazendo exame, até pensa que a mesa não está entrando e saindo, porque o movimento é muito pouco. O movimento é muito pouco, tá bom? A injeção de contraste que nós temos, tá? A gente, para fazer a perfusão, a gente utiliza um contraste com uma alta intensidade, né? 350, 370. Aqui utilizamos 350, tá? Por quê? Eu vou ter uma alta concentração. Com isso, a gente consegue ter um exame de melhor qualidade, tá? Aqui, nós adotamos esse esquema de contraste, tá? Nós temos até descrever aqui, que fique mais fácil para entender. A partir de 80 kg, né? Até 80 kg a gente usa 40 ml de contraste, com fluxo de 4 ml por segundo, tá? Isso aqui ficou rotina para todos os pacientes, tá? Ficou rotina para todos os pacientes, tá bom? 40 ml, 4 segundos de contraste, tá? A partir de 80 kg, nós temos ali o peso vezes 0,5 ml, tá? Aí eu fiz um esquema aqui no caso de 40 kg, 80 vezes 0,5, 40 ml, tá? O teto 60 ml, a gente não passa disso, e o fluxo de 4, tá? E a salina, né, o soro para empurrar, vai ser a mesma quantidade do contraste, tá bom? Só para deixar claro aqui que esse estudo, né, quando nós começamos a fazer aqui a gente faz muito ele para... Iniciamos, né, com a parte renal, né, com o estudo renal do paciente. Depois passamos a estudar outros tecidos, próstata, fígado, pâncreas. Quando começamos a fazer o estudo renal aqui, foi para ver áreas de necrose, que tinha um cardiologista que trabalhava com a gente, né, infelizmente veio a falecer devido ao Covid. Ele, nos congressos dele que ele participava, ele viu uma perfusão dessa, não sei qual foi o país que ele viu esse estudo, e trouxe para a gente aqui para Macaé, né? E aqui conseguimos ver alguns pacientes dele que estavam com hipertensão. Através da perfusão, conseguimos avaliar um tecido, né? Aí já não era parte
de tumor. Já era uma parte que recebia menos quantidade de sangue do que outra parte renal. Com isso, ele conseguiu avaliar que ali era o motivo da hipertensão do paciente. Aí, tratando aquilo ali, o paciente... Teve 2 ou 3 pacientes que deixou de ser hipertensivo. Tá? Foi um estudo bem interessante. Infelizmente, ele não está mais entre a gente, aí a gente adaptou esse estudo agora para a parte de tumor. Também está tendo muito sucesso também. Por que está tendo muito sucesso? Paciente que é fóbico, né, na ressonância, né, em vez de fazer um exame voltado desse para ressonância, faz a tomografia, né, que a médica está conseguindo fechar o diagnóstico tanto na tomografia quanto fosse na ressonância. Tá? Dependendo de qual região. Lembrando que a gente sempre tem que fazer lá, né, os scouts, né, o AP e o perfil, que a gente tem aquela modulação de dose automática do próprio aparelho. Tá? Isso a gente não deve esquecer de fazer. O esquema aqui do gráfico, tá? Mostrando como funciona. O mesmo gráfico lá de cima. Aqui nós temos os mapas de perfusão. Tá? Tem o blood volume, o blood volume, o blood flow e o PS. Esses são os 3 principais que a gente utiliza. Tá? Olha esse gráfico aqui. O outro lá são 3. Aqui nós temos só um. Aqui a gente consegue dar uma avaliada do arterial, que é o azul, e do venoso. Os 2 terminando praticamente junto. Tá? Se tivesse uma lesão, o venoso estaria continuando aqui no arterial. Infelizmente, eu não consegui uma imagem com o paciente que tenha mantido aqui o gráfico na parte da lesão dela. Tá? Aqui nós temos como funciona, tá? O pico, como os médicos conseguem fazer as curvas, as medidas, tá? De acordo com que eles têm de interesse a estudo lá. Comparando um gráfico com o outro. Tá legal? Nós temos TTP, nós temos CBF, CBV, tá bom? O CBV e CBF são as siglas que a gente são mais utilizadas, né? No caso, o BF, que é o Blood Flow, que é o volume de sangue que passa por uma certa quantidade de tecido por unidade de tempo, tá? Então, o médico, através dos gráficos deles, eles conseguem, no gráfico que a gente proporciona para eles, né? Lá tem uma medida, tá? De 100 gramas de ml, no caso é ml por 100 gramas por minuto. Então, eles vão pegar uma região ali, o próprio computador, o próprio software vai reconhecer para eles, que seria uma massa de 100 gramas, no mínimo ali. Ele vai ver ali a quantidade de sangue que passou ali por minuto. Aí ele vai fazer essa conta. Tá? Depois nós temos o BV, que é o blood volume, tá? Que é o volume de sangue. O de cima é o fluxo sanguíneo, o de baixo é o volume de sangue. Tá? O volume total de sangue que passa uma certa quantidade de tecido. O esquema é a mesma coisa, é o ml por 100 gramas de tecido, tá? E a quantidade de contraste que passou ali naquele tempo. Então, eu vou ter ali a velocidade que o sangue está entrando naquele tecido, né? O contraste chegou com a velocidade X, esse tecido. Depois nós vamos ver ali a quantidade de sangue que entrou ali. Então, a gente pega a velocidade de sangue que está entrando naquele tecido e ver a quantidade de sangue que entrou. Tá? Depois nós temos o Tmax, que é o tempo que leva para o contraste atingir a concentração máxima do tecido a partir da artéria de entrada. Então, o sangue vai estar entrando, né? Nós vamos saber ali a velocidade, a quantidade de sangue que entrou naquele tecido, tá? E o tempo que ele vai demorar para permeabilizar toda aquela área de tecido. Esse é o Tmax, que é a medida. O TTP é o tempo que leva o contraste de concentração máxima do tecido. O MTT, tempo de trânsito médio, que as células sanguíneas gastam para percorrer o volume e tecido circular capilar. E o PS, que é a permeabilidade surface. Então, depois comparando assim, um tecido com o outro, nós vamos ter ali tecidos que ele vai
o sangue vai chegar mais rápido, vai ter seu pico arterial ali mais rápido, né? Vai ter a quantidade de sangue maior e vai ter sua eliminação mais rápido. Isso quer dizer que é um tecido sadio. Aí já vai ter outros que o tecido vai chegar mais lentamente, não vai ter um pico muito rápido, porque ele já chegou mais lento, não vai ter quantidade de sangue suficiente ali, né, comparado com o outro, né, e vai ter sua eliminação um pouco mais devagar, um pouco mais lenta. Isso quer dizer que aquele tecido ali, ou aquele órgão ali, nós temos uma preocupação. Eu possa ter uma preocupação maior naquele tecido ali. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que estou extrapolando tempo aqui, gente. Aqui nós temos o gráfico, tá? Onde a gente consegue, de acordo com essas informações que nós vamos ter, que o gráfico vai mostrar para a gente, essa tabelinha aqui vai falar para a gente ter a gente, no caso médico, uma melhor interpretação. Então, se eu tenho o BV e o BF e o PS alto, possivelmente eu tenho ali formação de novos vasos. Então, se meu gráfico ele der ali BV, BF e PS alto, possivelmente possa estar tendo uma angiogênese ali com vários graus de maturação. Então, posso estar tendo ali uma formação de um tecido ali, possivelmente possa ser algum tumor. Tá? E aqui eu tenho tudo negativo, é necrose. Tá? Aqui nós temos uma interpretação aqui através dessa tabela. Tá bom? A referência que nós fizemos aí foi dessa bibliográfica que está aí, tá bom, gente? Os agradecimentos aqui ao CENIB, a clínica que me concedeu as imagens aí, tá bom? Quero agradecer aqui ao senhor Brasil aí pela confiança no trabalho aí, ao professor Eduardo aí que está sempre me ajudando aí na caminhada, tá? E uma coisa interessante que eu vendo aqui vocês aqui, eu lembrei de 2 anos atrás fui no Rio assistir essa palestra, né? E hoje eu estou aqui junto com os craques aí tentando mostrar um pouco aí do nosso conhecimento.